Tudo bem, então? Bom, pessoal, aí nós tínhamos, então, isso aí. O que acontece? Aí tramitou tudo isso aí para fazer a execução. Demorou-se bastante. O que aconteceu? A nossa diretoria não fez a execução. Por quê? Porque nós entregamos a diretoria em julho de 99. Terminou o mandato, né? E, na verdade, houve lá umas disputas, até etc. E eu fui candidato a presidente. E não ganhei, perdi, entendeu? Eu sei que a Bahia também votou bastante para o outro candidato. Na época, eu tive pouco voto aqui, né? Mas isso não quer dizer nada. O Paulo Gil que ganhou a eleição e eu fui candidato do outro lado. Perdemos a eleição e eu, então, deixei o sindicato. Aliás, depois ainda acabei sendo delegado sindical em Maringá, e aí o pessoal da diretoria entrou. Não está aqui ninguém para vir criticar essa ou aquela diretoria, mas então as outras diretorias assumiram, né? A diretoria, tanto Paulo Gil como outras diretorias que assumiram, demoraram para começar a execução de sentença, porque a partir de maio de 99 podia iniciar a execução do crédito, mas somente iniciaram quase no final da gestão dos 2 anos. Começou em 99 a gestão da outra diretoria e um pouquinho antes de terminar a gestão em 2001, no fim de 2000 para 2001, é que eles começaram a elaborar. Aí houve muitos problemas. Problema de todo tipo, porque contrataram um escritório muito fraco, que a gente conhecia, só tinha um advogado, ele arrumou um sócio e começou a execução. Bom, houve vários problemas. Esse problema sempre era trazido no CDS. Aí o CDS escolheu uma comissão, entendeu? Do CDS, do 28, para poder tanto discutir o 28, visitar escritórios para contratar outro escritório e avaliar se convinha ou não separar, vamos dizer assim, destituir esse escritório e contratar outro escritório. Aí foi formada a comissão. A comissão foi formada aqui pelo Carlos Eduardo aqui, Leguri, de Porto Alegre, o Cláudio Lessa, aqui de Salvador, que é o colega que está aqui, né? Ele pode ajudar a não desmentir que você participou, né? E é até bom, pessoal, saber que você também faz parte da história do 28, né? O João Luiz, do Piauí, Kleber Cabral, pela diretoria executiva, Maria Cristina Eusébio de Santos, a Selma de Sorocaba, eu de Maringá e o Wagner Teixeira, que era da diretoria. Suplentes, Zé Mário Ribeiro da Costa, DS Florianópolis, ele foi presidente da Unafisco em 70 e pouco, né? E também, o apelido dele é Tony, é um alemão, né? Lá de Caxias do Sul, tá? É o Tony, tá? Aí essa comissão foi formada por esses membros, tudo bem? Aqui tá as reuniões. Só para vocês entenderem, foi tudo bem organizado, o Lessa está aí, pode falar. Em Brasília nós reunimos dia 12, 13 e 19 de novembro. Em Maceió no dia 20 de novembro de 2008, isso aqui foi em 2008, que nós constituímos essa comissão. Veja bem, já em 99 podia executar. Nós estamos agora na frente lá 9 anos depois, hein? Olha, para discutir isso aí, tá? O problema que estava dando. No Recife, no dia 21 de novembro, e São Paulo, dia 24, 25 e 26 de novembro. Tudo isso aí eu tenho organizado, agendado, os arquivos estão todos aqui, ó. Se há alguém que tem histórico, tudo está aqui, ó. Não adianta a turma ficar falando isso, aquilo, essa diretoria e outra, ó. Está tudo escrito aqui, ó. Ó, dia 12 de 11, a comissão reuniu, mas o Cláudio Lessa não estava. Cheguei dia 13, dia 12. Tudo isso eu escrevi lá, eu fui anotando. Por quê? Por consenso, no primeiro dia, em Brasília, no dia 12, aí indicaram a Selma como coordenadora e a Cristina como relatora. Depois eu entro mais na frente assumindo a presidência e a coordenação disso aí. Aí o cronograma, nós elaboramos um cronograma, a gente sugeriu fizer um cronograma de trabalho. Nós fizemos um cronograma, discutimos sobre a necessidade ou não de substituir o escritório de São Paulo, o PISA, discutimos a necessidade do modelo e tal, e selecionar e visitar o escritório,
examinar as propostas que eles já haviam fazer para a diretoria e a conclusão final. Só para vocês entenderem, esse escritório que era lá de São Paulo, Pisa Pomerano, era ele e o sócio, e tinha mais um ajudante ou 2 ajudantes estagiários. Eles queriam trocar em 3, 4. O que eles fizeram? Um contrato chamado modelo híbrido. O que era o modelo híbrido? Que a diretoria da DEM colocaria paralegais e auxiliares, e uma advogada comandando. E ficaria encarregado de distribuir processo lá em Maceió, etc. e tal. Eles, PISA, etc., iria, além de saber do prazo, elaborar as peças. E começaram a fazer um serviço meio misturado. Só para vocês terem uma ideia, a diretoria da época contratou 20 e pouca pessoas pelo sindicato para ficar lá em Maceió. Montou uma estrutura. Isso digo eu que nós fomos lá e vimos lá um outro escritório, uma outra diretoria jurídica, maior até do que a própria diretoria. Na época que eu fui diretor jurídico, tinha eu, doutor Humberto, e nós chegamos a ter mais 2 advogados, só no máximo. Um que era ex-promotor de justiça aposentado e um outro advogado novo. Eu comandava aquilo tudo com mais 1, 2 auxiliares só. E nós fizemos essa ação e fizemos tudo e demos conta. Quando foi para executar, só em Maceió havia 23 pessoas contratadas pelo sindicato para auxiliar o PISA. E aí nós constatamos um monte de problema. E que vamos lá. Então vamos lá. Aí tem a intervenção dos diretores Kleber Cabral e Wagner Teixeira, que eram os diretores jurídicos da DEM. O que eles falaram? Descreveram o histórico desde 2004 até julho de 2008. Foi narrado as falhas processuais graves que tinham ocorrido nesse período. Está tudo aí escrito. Inclusive perda de prazo. Doutor Pisa e doutor Domingo, que era sócio da Pisa Pomerano, admitiram perda de prazo. Inclusive, esse estado de Pisa diz que em dezembro de 2007, ele perdeu um prazo porque ele estava viajando ou passeando. Com certeza passeando, porque ele não deve estar trabalhando no exterior, né? Tá? Pode também. Pode, porque eu mesmo, como advogado, estava falando para o Alex, por exemplo, que eu fiz um trabalho grande lá em Portugal, na Europa, né? Uma questão jurídica grande. Já atuei em vários países, né? Já tive na China, tive no Japão, né? Na Holanda, em vários países, na África, né? É possível estar fora até, né? Fazer parceria ou trabalhar. Em Portugal, um brasileiro com diploma, tudo certo, registrado, pode atuar como advogado lá. Como um português pode atuar aqui também, porque tem dupla reciprocidade que chama, né? Tá? Então, após essa apresentação, a doutora Priscila Bacilli, que ainda é a gerente do sindicato, e o doutor Alexandre, que hoje não é mais funcionário, esclareceu a maneira de atuação, e ela disse que a doutora Regina, que comandava o 28, e ela estava por fora, estava começando a se familiarizar com a matéria, tá? E aí é o que foi apresentado. De todas as maneiras, foi discutido ali, e a maioria concluiu que deveria rescindir o contrato com o atual escritório. Em síntese, o sistema híbrido, que é o que eu acabei de falar, que cada parte fazer uma coisa e tentar completar, que não era conveniente porque não estava funcionando bem. Então, no dia 13 de 11 de 2008, votou, então, pela continuação ou não da execução com a Pisa Pomerano, e teve 7 votos contrários e 1 favorável. Pela mudança do modelo híbrido para o de terceirização integral, a decisão foi unânime, que não funcionava esse sistema de ficar tendo 2 cabeças. Seria um corpo com 2 cabeças, né? Tá? Bem, aí, requisitos para o escritório terceirizado, nós discutimos. Teria que ter experiência na execução, experiência em administração em grande quantidade e volume de processo, chamado execução de massa, informatização, com informação disponível em tempo real, com digitalização de peças, interposição de todos os recursos cabíveis, salvo disposição em contrário do contratante, dimensionamento da equipe mínima com dedicação exclusiva e qualificação, ou seja, contar com pelo menos um advogado com bastante vivência em direito administrativo.
Requisito do escritório ainda seria que teria um prolabore reajustado de acordo com a quantidade de processo, o horário de êxito ascendentes entre 2,2 e 28, porque naquele momento estava uma parte dos processos decidido por 2,2, que eu vou explicar por que chegou nesse ponto. Experiência e atuação no tribunal da TRF5, que é lá do Recife. Para os que não conhecem ou não sabem muito da matéria, os Tribunais Regional Federal do Brasil, ele é dividido em 5 tribunais atualmente. Nós temos o Tribunal do Recife, que é a 5ª, do Porto Alegre é o 4º, 3º em São Paulo, 2º Rio de Janeiro e o TRF1 é Brasília. Cada TRF abrange vários estados. Então, para vocês entenderem, o TRF5 abrange desde o Ceará, todos os processos da Justiça Federal do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né? Até o Sergipe, né? Tá? Aliás, Sergipe pega para esse outro lado, tá? Para o lado da Bahia, né? Então, nós temos os diversos tribunais. E estava correndo, então, no Recife. Continuando. Experiência e atuação nos tribunais superiores e, preferencialmente, ter obrigatoriamente uma estrutura no Recife e outra em Maceió. E a apresentação de portfólio de atuação em causa assim, semelhante, de natureza semelhante. Também é requisito seguro de responsabilidade civil, caso cometesse algum equívoco, perdesse prazo ou fizesse um erro na hora de fazer alguma defesa e que tivesse causado prejuízo. Todas as peças deveriam ser específicas de acordo com a peculiaridade de cada caso. Por quê? Porque nós, no 28, tínhamos, além da declaratória do direito, tínhamos situações diversas. Pessoa que tinha feito acordo, quem não fez acordo, quem era administrador, quem tinha mais tempo, menos tempo, teria que calcular, por exemplo, perícia, etc. e tal. Então, no dia 19, aí nós resolvemos fazer, então, um périplo para todos os lugares. Aí reunimos, então, aquilo lá tudo foi até dia 13. No dia 19, nós nos reunimos e, por consenso, todo mundo achou que eu que devia ser o coordenador daí em diante. Não que as colegas não tivessem competência nem nada, mas mais pelo histórico, talvez pela história, né? Que a gente era meio velho, meio veterano lá, né? Entendeu? Pela idade, talvez, né? Então falaram, não, você que tem que coordenar esse negócio tudo, né? Então, né? Não sei se o Lessa votou em mim ou não, né, Lessa? Mas foi unânime, todo mundo me deram esse fardo, né? Esse peso em cima de mim para então coordenar a comissão daí em diante. Então foi feito um cronograma de visita para o dia 20 e 21 de novembro. E aí já existia aqui propostas de meia dúzia, 8 escritórios, 10 escritórios. E a esses aí foi acrescentado o Siqueira Castro, Martorelli Gouveia. Aliás, foi juntado 4 novos escritórios anterior ao Siqueira Castro. Siqueira Castro e Martorelli já tinham apresentado propostas. Por sinal, a Martorelli tinha apresentado 3 propostas em datas distintas, tá? Com diferença de 15, 20 dias, um mês cada um. Aí nós organizamos um cronograma de visita. Fomos a Maceió primeiro e depois de Maceió fomos para Recife. Visitamos a sede onde o Sindifisco tinha o seu escritório, né? Estava meio desativando, lembra? E fomos visitar também 2, 3 escritórios em Maceió, achamos um pouco meio fraco, sim, mas enfim, né? Anotamos lá. E aí nós tínhamos que pegar o avião para Recife. Aí nós fomos lá, pegamos esses escritórios novos e revisitamos esse escritório para verificar a estrutura e aqueles requisitos que a gente elaborou, entendeu? Para ver o que tinha daquilo, para ver se atendia ou não. Aí, da quinta-feira, aí, ó, nós fomos para Maceió e dia 21 nós chegamos no Recife. 21 nós visitamos Maceió e depois à tarde a gente já pegou uma condução e fomos embora, fomos parar no hotel no dia 20 mesmo e no dia 21 já começamos a trabalhar. Aí visitamos no Recife os escritórios
E no dia 24, depois, que é uma segunda-feira, nós fomos para São Paulo. Em São Paulo, não sei se você chegou aí lá de São Paulo ou não, aí nós fomos visitar o escritório PISA. Fica no Largo de São Francisco, onde funciona a Faculdade de Direito do São Francisco, né? Era um escritório pequeno, não sei se lembra. Só tinha 2, 3 funcionários lá e uma salinha assim, pequenininho, assim, né? Com a mesa dessa aqui, né? Lembra, né? Aí achamos muito pobre, muito fraco, sem estrutura, né? Tal, né? E no dia 24 e 25, nós fizemos outra visita. No dia 24, nós fizemos uma visita ao ainda Martorelli, que tem escritório lá. E aí fizemos depois o relatório dia 25, tá? Aí, nas visitas para o Martorelli de Recife, quero lembrar que tem muita gente aqui que foi em CDS, foi também no Rio Grande do Norte numa reunião do Conselho Curador e começou a falar que foi acordado que era para pagar sucumbência de tudo para o Martorelli. E não é verdade isso, porque essas pessoas nem estavam na reunião, porque lá nós dividimos no Recife, não sei se você lembra. Nós estávamos em 8, 9 e não ia ser possível visitar todo o escritório. Eu digo que, juntamente com o João Luiz e mais alguns que estão aqui, ó, eu fui lá e visitei o Martorelli. Mas a Selma e a Cristina Eusébio, que fala, que diz que tal, nem esteve nessa visita. Ela nem pode falar, entendeu? E ela falou, depois numa reunião, que disse que teria ido lá. Olha lá. Pode ver que nós passamos a visitar tal, em recebimento da comissão dividiu-se em 2 grupos. O grupo que foi para a Martorelli era eu, se não me engano, acho que o Zé Mário, o João Luiz e mais um, tá? 4. Mas a Cristina e a Selma, que toda hora, eles lá de Sorocaba e Santos, está puxando a sardinha e falando que, não, nós negociamos,